A graça e paz, queridos. Amém. Glória a Deus, queridos. Hoje nós vamos estar falando sobre os 5 níveis de intimidade com Deus. Diga assim comigo: 5 níveis de intimidade com Deus. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Queridos, nós temos que ficar muito atento no texto no qual nós acabamos de ler. É um texto também que fala de uma geração. É um texto não só que sinaliza para o tempo de hoje, ou aquele tempo no qual Deus liberou essa palavra, mas essa palavra que foi liberada, tanto serve para aquele tempo como para hoje, para os nossos dias. Porque o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento é aquele mesmo Deus que opera nos dias de hoje, amém? Então, nós temos que ficar muito atento para esse texto no qual nós acabamos de ler. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre níveis de intimidade com Deus. Só que quando nós olhamos para o século 21, a gente vê que em pleno século 21, a nação passa por uma grande desconexão geracional de intimidade com Deus. E eu sei também que enquanto mais intimidade nós temos com o Senhor, mais graça, mais autoridade, mais revelação, mais maturidade nós vamos ter. Só, queridos, que tem pessoas que sabem quem é o Senhor, mas não conhecem. Tem outras que já conhecem o Senhor e conhecem no profundo. Há uma diferença entre de saber quem é Deus e de conhecer o Senhor. E a vontade do Senhor é que você conheça Ele no profundo, que você mergulhe nele, porque o Senhor é um rio de Deus. Amém? Queridos, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 fala da criação, tanto das coisas do mundo, como também da criação do homem e da mulher. Queridos, Adão e Eva, Deus deu a eles, e até hoje, Deus não deu a mais ninguém. Deus, quando criou o jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva dentro do jardim. E quando nós olhamos para essa história, a gente vê que Adão e Eva, toda a viração do dia, no crepúsculo do dia, o Senhor descia para visitá-los. O Senhor descia para conversar com eles. E ali a gente vê que naquele relacionamento tinha uma intimidade profunda. Tem pessoas que ainda não conhecem a voz de Deus, não sabem diferenciar a voz de Deus da voz do inimigo, não sabem diferenciar a voz de Deus da voz do seu eu.
Só que quando nós olhamos para aquela história do Jardim do Éden, a gente vê que havia uma intimidade grande entre Deus e aquelas duas pessoas. Queridos, um dia, Deus chegou para Salomão e disse: pede e te darei. Se Deus chegasse para você agora e fizesse essa proposta, pede e te darei, o que você pediria para Deus? O que você pediria para Deus? Queridos, tem coisas que nós só vamos adquirir com a intimidade com Deus. Tem coisas que nós só vamos conquistar em oração. E um certo dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor Tiago, eu não sei orar, me ensina a orar. Aí eu disse assim: eu vou te ensinar. Aí comecei a conversar com ele. Passei 1 hora conversando com ele. Aí ele disse assim: pastor Tiago, o senhor não vai me ensinar a orar? Eu disse: eu já estou te ensinando, meu irmão. A oração é uma conversa, só que é uma conversa com Deus. Queridos, todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, nós temos que deixar algo para Ele. Nós temos que entregar algo para Ele. Como também, todas as vezes que você vem à casa do Senhor, você não volta de mãos vazias. Porque Deus lhe entrega algo. Deus lhe entrega uma palavra, Deus lhe entrega uma revelação, Deus ativa o seu espírito, Deus lhe motiva a caminhar, mas você não sai daqui de mãos vazias. E nesta noite, você não vai sair de mãos vazias, amém? Aleluia! Mas querido, preciso, eu nem uso. Amém? E nós temos que entender, queridos, que tem coisas que nós temos que gerar em oração, em uma conversação. A sua oração, ela não tem que ser religiosa. A sua oração, ela tem que ser verdadeira. Só, queridos, que quando nós falamos de intimidade com Deus, a gente vê que tem pessoas que até conhecem o Senhor, mas ainda não gerou aquela intimidade com o Senhor. Porque quando nós temos intimidade com o Senhor, nós não trabalhamos no Cronos, que é o tempo do mundo. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós trabalhamos no Kairos, que é o tempo de Deus. E eu não sei em qual tempo você está, mas uma coisa eu digo: fica no Kairos do Senhor, fica no tempo do Senhor. Ah, mas não está dando nada certo. Ah, há anos eu peço isso a Deus e nada, em nada, em nada. Ei, no tempo de Deus, mas no tempo certo, Deus vai liberar sobre a sua vida. Você sabe por que Deus não liberou ainda? Porque Ele tem medo de você colocar. Eu nem vou falar só colocar. Deus tem medo de te entregar algo e você pegar aquilo que Ele te entregou e jogar no lixo. É por isso que ainda Deus não te entregou. Porque nós temos que entender que o tempo de Deus, ele vai chegar. Só que nós temos que ter intimidade com o Senhor para discernir o tempo, o modo e a estação. Tempo, modo e estação. Nós estamos vivendo um tempo de frio aqui na Suíça, não é isso? Mas vai vir um tempo de calor. Vai vir um tempo de calor. E o interessante, irmãos, quando chega o tempo de calor, o povo, está muito quente. Que bom se viesse um friozinho hoje.
Mas quando está o tempo de frio, o povo, meu Deus, que frio! Queria hoje que viesse um sol que esquentasse tudo. E nós temos que entender que nós temos que trabalhar no tempo de Deus. Mas para isso nós temos que ter uma intimidade. Veja que Deus disse para Adão, ó, você não pode comer daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal. Só que infelizmente, Adão e Eva comeram, e eles pecaram, e foram expulsos do jardim. E aquilo que Deus deu a Adão, aquela intimidade no jardim do Éden, Deus não deu a mais ninguém, nem para ele mais, nem para ele. Só que nós temos que entender níveis de intimidade com Deus. E o primeiro nível de intimidade com Deus, colocando já no Novo Testamento, no tempo de Jesus, é Jesus e a multidão. Evangelho de João, capítulo 6, verso 1 diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguiu, porque via os seus sinais que operavam sobre os enfermos. O primeiro nível é Jesus e a multidão. Só que aquela multidão, a maioria só estava seguindo a Jesus por interesse pessoal. A maioria só frequentava a congregação de Jesus porque ali tinha milagres, ali tinha prodígios. A maioria frequentava a congregação de Jesus e caminhava com Jesus porque Jesus tinha algo para oferecer para eles. E queridos, aquela multidão estava olhando para Jesus a partir daquilo que Jesus carregava. Tem pessoas que vão chegar perto de você só porque você tem algo para oferecer. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então, a multidão era pessoas, eu vou dizer 90% da multidão, eram pessoas que só queriam Jesus pelaquilo que ele poderia oferecer. Naquela multidão tinha simpatizantes do Evangelho, tinha pessoas que gostavam de um louvor. Naquela multidão ali, tinha pessoas sem compromisso. E pessoas que não têm compromisso com a congregação local, Deus não tem compromisso com ele. Deus não tem compromisso com ele. Porque, querido, se eu não tenho compromisso com a congregação local, eu estou fora do corpo. A congregação local é o corpo. Então não adianta eu ficar só visitando o corpo sem compromisso. E Deus está chamando hoje pessoas no nosso meio para ter um compromisso maior. E o interessante é que aquelas pessoas foi atraído por Jesus, porque Jesus estava operando milagres, porque Jesus estava curando enfermos. Queridos, esse nível de intimidade com Deus, que é o nível da multidão, é o nível que caminha com Jesus de longe. E Jesus não lhe chamou para você caminhar com ele de longe. Jesus te chamou para caminhar com ele de perto, amém? Porque, querido, se eu caminho com Jesus de longe, eu caminho com o diabo de perto. Então nós temos que caminhar com Jesus de perto. Só que no Evangelho de João, capítulo 6, verso 26, diz assim: Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Você conhece alguma pessoa que veio para a congregação do Senhor,
começou a fazer parte. O cara chegou aqui sem nada. Sem nada. Deus começou a abençoar ele. E com o tempo ele deu tchau para o Senhor. Só que lá na frente, Deus não estava mais com ele. Deus se retirou dele, assim como o Senhor, assim como o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E ali o cara começou a definhar de novo. Começou a definhar. Por quê? Porque ele veio para a igreja só pelo aquilo que Deus tinha para oferecer para ele. E queridos, essas coisas que nós estamos vendo com os nossos olhos, essas coisas que nós ganhamos, recursos, bens, isso é tão pequeno para aquilo que tem no céu te esperando. Isso é tão pequeno, porque tem grandes coisas no céu te esperando. Tem um jardim lindo, e é no céu aonde você vai se sentir melhor. É no céu aonde você vai olhar para Jesus. É no céu aonde você nunca mais vai sentir dor, não vai se preocupar com as contas no final do mês. Mas nós temos que entender no espírito em qual nível de intimidade com Deus nós estamos. E o segundo nível de intimidade com Deus é Jesus e os 72. Quando Jesus começa o seu ministério lá na frente, Jesus chama 72 pessoas. Lucas capítulo 10, verso 17 diz assim: e voltaram os 72 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Queridos, os 72, eles não tinham intimidade com Jesus, só tinha relacionamento. Só isso. Os 72, eles buscavam o seu relacionamento no fazer e não na intimidade. Ou seja, esses 72 saíram da multidão. Esses 72 saíram da multidão. E aí, um certo dia, Jesus enviou eles para evangelizar. E ali os 72 evangelizando. Os 72 viram que o nome de Jesus tinha poder. Só que quando os 72 voltaram, Jesus deu um sermão para os 72. Jesus deu um sermão. E no Evangelho de João, capítulo 6, verso 53, diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comeres a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Já no Evangelho Evangelho de João, capítulo 6, versos 66 e 68, continuando essa história, diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? É só, Senhor, tu que tens a palavra da vida eterna, amém? Aqueles 72, eles voltaram alegres. Só, meu irmão, que enquanto mais nós temos intimidade com Deus, mais responsabilidade nós vamos ter. Enquanto mais Deus confia grandes coisas nas tuas mãos, mais responsabilidade você tem que ter. A vontade de Deus é de confiar nas suas mãos coisas grandes e não pequenas. Só que vai depender do seu nível de intimidade. Esses 72 saíram da multidão. E esse é o segundo nível. Esses 72 saíram da multidão e Jesus estava testando eles. Jesus colocou eles na prova. Queridos, a prova, ela foi feita justamente para uma coisa. Sabe para quê? Para nos aprovar. Para nos aprovar. Só que tem o terceiro nível de intimidade com Deus. E o terceiro nível de intimidade com Deus é Jesus e os 12. Jesus e os 12.
Eu sei que tem pessoas no nosso meio que estão na multidão. Eu sei também que tem pessoas no nosso meio que estão no nível dos 72. Como também eu sei que tem pessoas no nosso meio que estão no nível dos 12. E o interessante é que para Jesus escolher os 12, Jesus foi orar. É por isso que eu estou dizendo, irmãos, tem coisas que só vai acontecer em oração. Não adianta você bater em pedra para sair água, que não vai sair. Tem que orar. E ali Jesus, quando desceu do monte, foi orar no monte, desceu, ele já desceu com o nome dos 12. E ali Jesus, ele começou a olhar para aquele povo que estava com ele. Aí começou a tirar da multidão também os 12, de um povo. Porque onde Jesus chegava, havia uma aglomeração de pessoas. E ali Jesus olhou para um. Jesus olhou para ele. Vem cá, filho. Você, vem cá, meu irmão. Jesus olha para ele e escolhe. Vem cá, diácono Miguel. Jesus olha para o diácono Miguel e escolhe ele. Vem cá, meu amado. 3, 4, vem cá, filho. Você, vem cá. Cadê os homens? Você, vem cá, filho. Isso, você. Vem cá, presbítero. Tem quantos aqui? 3, 6, 7. Mais 5 homens. Vem cá, 5 homens. Quem quer ter intimidade com o Senhor? 5 homens, corre. Corre. Corre, 5, só 5. Aqui, todos atrás ali da mesa, em nome de Jesus. Atrás da mesa, em nome de Jesus. Aqui nós temos uma classe íntima de Jesus. Aqui é o terceiro nível de intimidade com o Senhor. Essas pessoas aqui foram geradas na base de oração. Essas pessoas, tem 12 pessoas aqui, tem? Tem 12? Quem? Mais um, sai mais um. É os 12, né? Aqui 12. Quem é o Judas? Levanta a mão. Ninguém quer ser, irmãos. Ninguém quer ser o Judas. Misericórdia. Só que aqui Jesus formou vocês em oração. Alguém orou pela sua vida, para você estar aqui. E aqui foi formado em base de oração. Aqui é o terceiro nível de intimidade com Deus. Você saiu da multidão, você saiu de 72. Agora tu está no terceiro nível, Jesus e os 12. Aqui vocês oram, aqui vocês jejuam. Aqui vocês querem mais de Deus. Só que existe o quarto nível de intimidade com Deus. E o quarto nível de intimidade com Deus é Jesus e quem? E os 3. Aí aqui, Jesus vai orar mais. Pai, eu quero que 3 pessoas caminhem mais perto de mim. Só que tem 12. Aí, meu irmão, para você chegar no quarto nível de intimidade com Deus, há um preço muito alto. Há uma fidelidade muito alta. Você tem que ter o princípio de honra. E o princípio de honra não é fácil. Aí Jesus olha para Pedro. Vem cá, diácono Miguel. João e Tiago. Vem cá, filho. Irmãos, aqui 3, fica assim, um do lado do outro. Aqui é o quarto nível de intimidade com Deus. Pedro aqui, Jesus um certo dia perguntou para os seus discípulos: o que estão falando de mim por aí? Aí, falaram assim: estão dizendo que o Senhor é o espírito de Elias. Estão dizendo que o Senhor é o espírito de um dos profetas do Antigo Testamento. Estão dizendo que o Senhor é o espírito de fulano de tal. Só que Jesus, ele pergunta assim: e vocês? O que vocês estão falando de mim? Aí Pedro toma a palavra. Aí Pedro diz assim, ó: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E revelação só vem para pessoas que têm intimidade com Deus. Revelação, ela não é comprada. Revelação, ela é gerada no Espírito. E eu sei que tem pessoas aí também que estão nesse nível. Nesse quarto nível de intimidade com Deus. Só que tem um quinto nível. E o quinto nível quem é? Jesus e João. Aí, vem cá, João. Aqui é o quinto nível. Gente, da onde João saiu? João saiu da multidão. Da onde Jesus te tirou? Da onde? Você se lembra? Você se lembra que pessoas não acreditavam mais nem em você? Você se lembra que você tinha tudo para dar errado, mas deu certo? Você se lembra disso? Só que aqui é um nível de intimidade muito forte. Aqui é um nível de intimidade, de oração, de jejum, de pagar preço. Aqui é o nível de intimidade com as Escrituras. Aqui é o quinto nível de intimidade com Deus. Eu sei que no nosso meio tem pessoas que estão nesse nível aqui, ó. É nesse nível que o Senhor quer que você fique. É nesse nível que você tem que ficar. É o nível de 1 a 1 com o Senhor. Examine o homem a si mesmo. Se examine qual nível de intimidade você está, porque o Senhor quer você aqui com Ele, ó. E João não era qualquer pessoa. Aqui a gente vê a classe íntima de Jesus, Pedro, João e Tiago, mas aqui a gente vê a classe do coração de Jesus. Querido, João foi aquele que quando Jesus estava na cruz, olhou para João e disse assim: João, eis aí a tua mãe, cuida dela. Eis aí o teu filho. Você daria a sua mãe para qualquer pessoa cuidar? Jamais. Jesus, ele deu a mãe dele para João cuidar. João foi aquele que Jesus entregou a revelação do final dos tempos. João foi aquele que Jesus revelou o livro de Apocalipse. João foi aquele que quando estava na ceia, Pedro, ele diz assim: ei João, pergunta ao mestre quem é que vai trair ele. Porque Jesus, no dia da ceia, Jesus, ele revelou que um dos apóstolos iriam traí-lo. E Pedro pergunta quem? A João. Para perguntar quem? A Jesus. Agora, por que Pedro não foi até Jesus e perguntou ele mesmo? Porque Pedro entendia que João tinha um nível de intimidade maior. E o Senhor não revela as grandes coisas para pessoas que não têm um nível de intimidade profundo. Gente, povo de Deus, filhos de Deus, é aqui que o Senhor quer que você fique. É aqui, ó, 1 a 1. É nesse nível, amém? Queridos, obrigado. Muito obrigado. Estou encerrando aqui. Glória a Deus. Antes de passar o microfone para o apóstolo, eu queria fazer só uma oração por vocês. Só uma. Eu queria pedir a você que se colocasse de pé. Glória a Deus. Que você pense agora e veja em qual nível de intimidade você está com Deus. Se é no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto. Porque o quinto é 1 a 1. É onde Deus quer. E eu sei que no nosso meio tem pessoas assim, que tem um nível profundo de intimidade com Deus. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor chamou a atenção da tua igreja. Se o Senhor chamou a atenção é porque o Senhor ama a tua igreja, ama
ama o teu povo. E eu sei, Deus, que muitas pessoas vão sair daqui nesta noite entendendo esse nível de intimidade. E nós queremos abençoar no nome de Jesus o teu povo. Senhor, que dia após dia o Senhor possa gerar mais e mais intimidade sobre a vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, a vida dos teus filhos, Deus, que eles possam ter o prazer, Senhor, de estar mais com o Senhor, de ler a tua palavra mais, de se dedicar mais ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos possam entender que enquanto mais eles estão envolvidos na congregação local, eles estão funcionando no corpo. E nós abençoamos, Senhor, essa área de intimidade dos teus filhos com o Senhor. Que o Senhor, Deus, possa gerar muitos João, Senhor, no nosso meio. Que o Senhor possa gerar pessoas, Senhor, homens e mulheres que tenham uma intimidade profunda com o Senhor. Nós queremos, Senhor, nesta noite, neste momento, abençoar a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.